naqueles dias, foi-se Maria apressadamente a caminho da montanha e, entrando na casa de Zacarias, saudou Isabel. Aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança lhe saltou no ventre e ela ficou cheia do Espírito Santo. Eu voltei a esse ponto por causa deste cheia do Espírito Santo, que a maioria não sabe o que isto significa. Pensa que é uma espécie de gás que Deus bota na pessoa. Liga um bico assim, a pessoa fica cheia do Espírito Santo. Não é não? Quando a Bíblia fala cheia do Espírito Santo, quer dizer tomada por um espírito da mais elevada hierarquia. Toda vez que vocês pegarem o Evangelho e encontrarem esta passagem, já sabem que a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que, pelo seu merecimento, recebeu a inspiração, a orientação de uma das mais elevadas entidades da hierarquia celestial. E a maioria não sabe disso. Depois, então, vem aquela passagem do anjo. Maria não duvidou. Pronunciou as palavras do seu cântico, chamado Magnificat. Passou a história com esse nome, Magnificat. Ficou em companhia de Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para sua casa. Entremente chegou a época em que Isabel havia de dar à luz e lhe nasceu o filho. Seus vizinhos e parentes, tendo sabido que o Senhor lhe fizera uma grande misericórdia, se congratularam com ela. No 8º dia, como trouxessem um menino para a circuncisão e lhe quisessem pôr o nome de Zacarias, que era o nome do seu pai, Isabel lhes falou: não, o nome do menino será João. Responderam: mas não há na vossa família quem tem esse nome de João? Então, por acenos, perguntaram ao pai do menino como queria que o menino se chamasse. Zacarias ainda estava mudo e ficaria até cumprir a sua prova. Mas Zacarias pediu uma tabuinha de cera e escreveu: João é o seu nome. Este fato encheu de espanto a todos os presentes. Pois bem, no mesmo instante se lhe abriu a boca, soltou-se-lhe a língua e ele começou a falar, dando graças a Deus. Todos os que residiam na vizinhança se encheram de temor. A notícia dessas maravilhas se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que as ouviram narrar guardaram delas lembrança e diziam entre si: que virá a ser um dia esse menino? Porque sobre ele
estava a mão poderosa do Senhor. Ora, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Suscitou-nos um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi, conforme desde séculos prometeu pela boca dos seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos aqueles que nos perseguem, para usar de misericórdia com os nossos pais, lembrando seguramente ao pai Abraão, quando nos prometeu a graça de que, livres de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça, em sua presença por todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Irás adiante do Senhor Jesus para lhe preparar os caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, devido à inexaurível misericórdia de nosso Deus, graças à qual a aurora que vem do alto nos visitou para iluminar todos aqueles que jazem na treva e na sombra da morte, e para dirigir os nossos passos pelos caminhos da paz. E o menino crescia e se fortificava no espírito, permanecendo nos desertos até o dia em que havia de aparecer diante do povo de Israel. Ora, o nascimento de Jesus se deu assim. Estando Maria desposada com José, verificou-se que ela concebera por virtude do Espírito Santo, antes que houvessem coabitado. José, seu esposo, sendo justo, não a querendo difamar, resolveu abandoná-la secretamente. Mas quando pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, porque o que nela se gerou foi obra do Divino Espírito Santo. Porque de Maria nascerá um filho, a quem darás o nome de Jesus, que significa o Salvador. Porque ele salvará seu povo. Tudo que ha sido feito o foi para cumprimento do que o Senhor dissera pela boca do profeta: uma virgem conceberá, dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, quer dizer Deus conosco. Então José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenou. Aceitou Maria por esposa, mas não a conheceu, até que ela deu à luz seu filho, a quem deu o nome de Jesus. Prestem bem atenção. Quando se diz Maria desposada, não quer dizer que já estava casada, não.
estava compromissada, estava noiva oficial de José. Ora, por obra das forças espirituais, houve aquela aparência de gravidez, convinha aparecer aos olhos de todos aquela gravidez, que ninguém aceitaria o nascimento de Jesus por outra forma que não pela comum de ventre de mulher. Mas Jesus não podia nascer de ventre de mulher. Eu sempre costumo dizer, não é derogação da lei, ao contrário, é cumprimento da lei natural. Quando uma entidade chega à categoria de Cristo planetário, não pode mais nascer de ventre de mulher. O que aconteceria? Desintegraria a própria criatura que lhe servisse de mãe. Eu costumo fazer a comparação para tornar bem claro isso. Por que Jesus não podia nascer de ventre de mulher? Porque o sol não cabe na lua. Experimentem botar o sol dentro da lua. Não é possível. Não houve derrogação da lei. Ao contrário, cumprimento da lei. Mas era necessário que houvesse aquela aparência de gravidez. Então, os espíritos que conhecem os fluidos deram aquela aparência. A tal ponto que o próprio José ficou apavorado, pois se não tinha havido nenhum contato, como é que Maria apareceu assim? Então, ele, na sua ingenuidade, achou que ela deu um passo falso. Então, queria deixá-la secretamente, para não criar caso, não difamá-la. Foi necessário vir um anjo, isto é, um espírito de luz, para dizer: José, deixa de bobagem, não é nada do que você está pensando, ela está intacta na sua virgindade. Vai nascer uma criatura que darás o nome de Jesus, assim, porque realmente significa Salvador, e salvará seu povo. Jesus não nasceu pelos processos comuns, por isso é que Maria era virgem. Ora, Jesus era de uma franqueza absoluta, que aquilo que é verdade não pode deixar de ser verdade. Jesus era a maior potência planetária. Então, quando ele disse, com referência a João Batista, é o maior dos nascidos de ventre de mulher, se ele tivesse nascido de ventre de mulher, então seria menor, inferior ao próprio João Batista. Para quem tem olhos de ver, está aí a explicação. Jesus não nasceu de ventre de mulher. Está aí, está explicado. Um fato tão simples, mas que a maioria complica porque ignora a lei dos fluidos. Como é que Jesus multiplicava os pães e os peixes? Pelo conhecimento da lei dos fluidos. Manipulando os fluidos, ele faz dos fluidos o que quiser. Quanto mais pão e peixe. Então José deu um exemplo de humildade. Voltou para sua companheira, como está aqui no Evangelho. Ora, sucedeu que por aqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto para o recenseamento de toda a população. Esse primeiro recenseamento foi realizado por Quirínio, governador da Síria. Todos iam fazer suas declarações, cada um na sua própria cidade. José então partiu da cidade de Nazaré, que fica na Galileia,
e veio a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, pois ele era da casa e da estirpe de Davi, a fim de se fazer alistar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto ali se achava, chegou o tempo em que ela devia dar à luz. Maria teve seu filho primogênito, o envolveu em faixas e o deitou na manjedoura por não haver lugar para eles na hospedaria. Outro ponto que merece toda a explicação. Enquanto ali se achava, chegou a hora de dar à luz. Então Maria teve seu filho primogênito. Como a Bíblia fala nos irmãos de Jesus, inclusive naquela passagem: Senhor, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, querem falar contigo. E foi quando Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Eis aqui minha mãe. Eis aqui meus irmãos. São todos os que ouvem a palavra do Pai Celestial. São os que fazem a vontade do Pai Celestial. Entretanto, aqueles que querem ser mais realistas que o rei dizem: ora, está provado que Jesus tinha uma porção de irmãos, a própria Bíblia diz. E olha aí, Jesus foi o primogênito, está na Bíblia, pode pegar, você vai ver lá, filho primogênito. Ora, isso é uma bobagem. Bastava nascer o primeiro para ser o primogênito, mesmo que não houvesse nascimento de mais nenhum. Irmãos eram como se chamavam naquele tempo os parentes próximos. Inclusive aqui nós todos nos chamamos de irmãos. Agora imagine se minha mãe fosse mãe de todos vocês. É o caso do primogênito, é uma tradição do Oriente. E era tão grande essa tradição, vou dar um exemplo, porque para isso eu nasci nessa linha, para dar a verdade todinha. Rimou e é verdade. O primogênito tem tanto valor para o oriental que ele passa a tomar o nome da mãe. O nome da mãe desaparece. Por exemplo, Habib é o nome do primogênito. Digamos que o nome da mãe dele seja Mariana. No justo instante em que nasce o primogênito, ela deixa de dizer Mariana para ser Habib, quer dizer, a mãe de Habib. É verdade ou não é? Está aí um homem que conhece o assunto. De modo que o fato de Jesus ser o primogênito não quer dizer que tivesse outros irmãos filhos da Virgem Santíssima. Absolutamente. E quanto aos irmãos, eram os primos, eram os parentes próximos e eram os discípulos, porque também todos se chamavam assim, irmão, como na RBB. Sai dessa, não tem saída. Entretanto, existem muitos livros de homens coitados, materialões, que examinam tudo ao pé da letra, transcrevem esses trechos dizendo: olha aí, a própria Bíblia se encarrega de provar que Maria não era virgem, que Jesus tinha outros irmãos. Jesus era apenas o primogênito, o mais velho, o que nasceu primeiro. Gerado primeiro, primo, quer dizer, primeiro, gênito, gerado. Ora, meu Deus do céu, tudo isso é infantilidade de quem não conhece o Evangelho. Mas por que é que eles não explicam? Porque não sabem. Mas nós estamos aqui, nós legionários, estamos aqui para dar toda a verdade sem mistério. E o povo não quer saber de mistério, o povo quer
Quanta coisa se ignorava e hoje não se ignora mais. Quantos tabus a LDV já liquidou. Há outros que eu ainda não posso mexer neles. Não é falta de coragem, porque vocês sabem que eu não tenho medo de nada. Mas é que eu estou preparando a mente do povo para poder receber. Assim como foi o novo mandamento. Levamos 10 anos preparando os caminhos até dizer, bom, agora o pessoal está preparado. Então vamos revelar o novo mandamento. Vamos ver o que ele significa. E agora todos aceitam e compreendem perfeitamente.